Estamos aqui em frente a esta casa e para muitas pessoas que aqui passam, é uma casa como outra qualquer. Mas essa casa tem um significado histórico. Aqui está a Bonnie Brae House, porque nessa casa, em 1906, aconteceu um avivamento. Aqui, pessoas se reuniam, cerca de 50 a 60 pessoas se reuniam nessa casa, e aqui se diz que houve um derramamento do Espírito de Deus. E daqui começou o grande movimento da rua Azusa Street Revival. Um avivamento, dando vida, porque houve o derramamento do Espírito de Deus. E muitas pessoas, através desse início, muitas pessoas foram evangelizadas, muitas pessoas aqui em Los Angeles, Califórnia, conheceram a palavra de Deus, receberam a manifestação do Espírito de Deus e saíram missionários por várias partes. Um pastor que veio do Kansas e aqui se estabeleceu e começou as reuniões com 50 pessoas, 60 pessoas. Eu me recordo como o bispo Macedo começou, numa funerália. Você veja que Deus escolhe sempre lugares que as pessoas não esperam nada, mas desses lugares se saem grandes avivamentos. E assim como aqui, dessa casa, aqui em Los Angeles, a Bonnie Brae House, aconteceu esse avivamento em 1906, também aconteceu de uma funerália para o mundo. E esse avivamento vem dando sequência. Hoje, a nossa igreja também está aqui, na Bonnie Brae, 625 Bonnie Brae. É a sede aqui da nossa igreja aqui em Los Angeles. Agora nós vamos entrar na casa onde aconteceu esse avivamento do século XX, o avivamento pentecostal. Você vai acompanhar as imagens da nossa entrada nessa casa simples, onde começou o avivamento pentecostal. O terceiro maior avivamento aqui nos Estados Unidos. Teve o primeiro despertar, o segundo despertar e agora o avivamento aqui da Bonnie Brae House, Azusa Street Revival. Vamos então acompanhar. Aqui você vê a escrita The Comfort Has Come, Pentecostal, Azusa Street Revival, na localização desse avivamento comemorativo de 9 de abril de 1906. Vamos para casa. Aqui na entrada da casa, temos que tirar os calçados, porque eles consideram o lugar santo, santificado, pelo que eles consideram que aconteceu aqui. Então eles dizem que nós temos que tirar o calçado. Nos recorda o que disse Deus a Moisés, né? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Falando isso com Moisés no Monte Sinai. E eles consideram essa casa, pelo evento que aconteceu aqui, um lugar santo, um lugar santificado. A casa está toda protegida e guardada. Vamos aguardar aqui a senhora que nos abriu essa porta para entrar e conhecer o interior da casa. Nós visitamos o interior da casa, mas é proibido gravar no interior da casa por questões das pessoas venderem imagens, venderem fotos, então é proibido. Mas aqui estamos na Bonnie Brae House, onde aconteceu o Azusa Street Revival, onde começou, né? Onde começou esse grande avivamento do século XX, o grande avivamento pentecostal, que nós vamos explicar agora.
olhando para trás. A fé sempre nos projeta para o futuro. O justo viverá pela fé, pela certeza, pela convicção do que ele não vê. A salvação é o nosso futuro. É o futuro dos eleitos, o futuro dos escolhidos, o futuro daqueles que vivem na obediência. Mas quando nós olhamos, por exemplo, essa casa, ela sempre vai nos trazer sobre a história. A fé que temos se apoia no que fez Jesus por nós, quando olhamos para trás, e no que fez em toda a história bíblica. Aprendemos e lembramos, olhando para trás, quando olhamos para o sacrifício do Senhor Jesus. Olhar para a história da igreja e para os avivamentos, sem dúvida ativa a nossa gratidão a Deus e se faz fundamental para saber quem é Deus. O conhecimento do passado nos proporciona um futuro melhor. Com essa intenção, nós estamos aqui para mostrar onde começou o grande avivamento do século XX. Como se vê nessa casa. Nessa pequena casa desprezada aconteceu algo que transformou a fé cristã para sempre. Foi nesse lugar que nasceu o grande movimento pentecostal, dando origem às igrejas pentecostais, inclusive a Igreja Universal. E mais adiante, a saber, 70 anos depois, no Brasil, se repetiu a mesma coisa, semelhante no Coreto do Meia, do Rio de Janeiro. A conhecer a história nos amadurece. O bispo Macedo, no Coreto do Meia, pregava para algumas pequenas pessoas, um número pequeno de pessoas. E depois ele foi para uma funerália começar o que nós hoje vemos, o maior movimento de avivamento da fé, avivamento espiritual, avivamento do Espírito Santo por todo o mundo. E olha onde está a igreja. A igreja se espalhou por todos os países que está. O que a gente aprende com essa lição? É esse versículo que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Veja que aqui saíram templos para o Espírito Santo habitar. De uma casa simples, de uma casa que você não vê que tem beleza, de madeira, as paredes de madeira, mas você vê que para que seja feita a visitação, as pessoas têm que tirar o seu calçado, porque consideram um lugar santo. As pessoas não podem visitar calçadas, têm que tirar o seu calçado. Deus, Ele escolhe as coisas simples, como Deus pode estar escolhendo você agora, para que haja esse avivamento na sua vida e para que você possa servir a Deus. E quantas pessoas que um dia foram separadas para servir a Deus e abandonaram essa jornada, abandonaram esse ministério, abandonaram o desejo de pregar a palavra de Deus e passaram a cuidar das suas próprias vidas. Será que aconteceu um avivamento na vida dessas pessoas? Será que verdadeiramente elas nasceram de Deus? Será que verdadeiramente elas tinham chamado? Será que verdadeiramente elas eram pessoas chamadas e tinham a vocação para levar a salvação? Será que estavam salvas? Pense nisso. Permite que desperte a sua fé. Quando a sua fé é despertada e você realmente tem a manifestação do Espírito de Deus fluindo através de você, você se torna uma fonte. Por isso Jesus disse em João capítulo 7, aquele que tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você tem que ser fonte. Quantas vezes a gente tem uma casa de oração, a gente fala para os obreiros, para os evangelistas, vamos fazer um núcleo, vamos fazer uma casa de oração. E tudo começou numa casa. E dessa casa se tornou pequena e foi para o movimento na Rua Azusa, que é aqui no centro de Los Angeles, aqui na Califórnia, que é o grande avivamento conhecido como Azusa Street Revival. Aqui então, como você vê aqui na placa, Azusa Street Mission. E era nesse lugar que acontecia as reuniões que não pôde comportar lá na casa. Como de uma funerália, saímos para diversos países. Quando acontece o avivamento é isso. A palavra de Deus alcança todos os sofridos, desesperados e leva vida. Quando o Espírito de Deus vem, Ele aviva, Ele dá vida. E quem recebe essa vida, leva essa vida para outras pessoas.
Eu espero que você possa ver essa história, esse vídeo e de alguma forma despertar esse compilado de vídeos que nós gravamos aqui. Não podemos gravar dentro da casa, mas há pessoas que visitam de todo o mundo, como há pessoas que visitam o Coreto do Meia, no Rio de Janeiro, porque sabe que ali começou um grande avivamento. Como existem pessoas que visitam a antiga funerália na Abolição. Louvado seja Deus pela vida do bispo, louvado seja Deus por ele ter o escolhido. E Deus escolheu você para, através de você, levar essa vida a outras pessoas. Não despreze esse chamado, não despreze essa vocação, não despreze o altar, não despreze o chamado de Deus. Fica essa reflexão. Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo possa fazer de você uma grande fonte. Deus te abençoe.